Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que os estudos estejam transcorrendo bem. Hoje nós vamos para a nossa aula 10 de filosofia e o tema de hoje é filosofia e o empirismo. Vou focar esse tema a partir de um filósofo muito importante na história do pensamento filosófico, que é um inglês chamado John Locke. E como nós sempre fazemos, esse nosso encontro ele terá 3 momentos, né? No primeiro momento eu vou tentar trabalhar com vocês algumas ideias a respeito do que é o empirismo, o que é essa perspectiva da filosofia. Depois eu vou fazer um percurso a partir de um texto muito importante do John Locke, chamado O Ensaio sobre o Entendimento. Vocês vão ver que nesse texto nós vamos perceber a palavra, né, a nossa capacidade de linguagem, como uma coisa muito importante no tipo de reflexão que o Locke nos apresenta como leitores. E aí, por último, ainda dentro desse ensaio sobre entendimento, eu vou resgatar 2 ideias que são centrais sobre a liberdade de entendimento e a importância que Locke dava para isso na época em que ele viveu, né? Essa referência da liberdade, vocês vão notar que ela é muito importante do ponto de vista do contexto da época, né? O Locke ele vinha de uma tradição protestante e vocês vão notar que tem uma rusga, que tem uma espécie de atrito entre essa tradição cristã protestante e a tradição cristã católica, né? Então, venham comigo, vamos tomar o dia de hoje para conversar um pouco sobre John Locke e o empirismo inglês. Vamos começar. Primeiro ponto, como eu falei para vocês, é tentar entender o que significa essa perspectiva dentro da história da filosofia que nós chamamos de empirismo. E um ponto que é central para começar a nossa conversa tem a ver com uma questão que talvez a gente possa dizer que é uma questão central, é uma questão raiz de todo o pensamento filosófico e podemos até dizer que de qualquer ser humano que esteja vivo, que viveu, que teve uma experiência de estar nesse mundo, né? Essa questão é justamente a seguinte: qual é a capacidade do ser humano de conhecer a vida, o universo, a si mesmo, né? Até que ponto esse ser humano que coloca questões relacionadas à verdade pode ser capaz de construir um tipo de raciocínio, um método de compreensão, um método de investigação que o leve a construir uma série de saberes minimamente consistentes com isso que nós chamamos de vida, mundo, universo e o próprio ser humano, né? Então essa questão, que é uma questão central da filosofia, é o ponto de partida do raciocínio do Locke também, né? E como ponto de partida, do ponto de vista do empirismo, como eu havia dito para vocês, ele vai tentar defender a ideia de que todas as nossas palavras, todos os nossos raciocínios, as nossas ideias, elas derivam das experiências concretas que nós temos na vida. Isso é um ponto muito importante para a gente compreender, né? Quando a gente fala da ideia de sentir, debater, compreender, discutir, qualquer coisa, né, que tenha a ver com o nosso repertório linguístico, tudo isso, todas essas ideias que são os instrumentos do nosso pensamento, que são o nosso próprio pensamento, no final das contas,
tudo isso daí vai derivar das nossas experiências. Então não haveria nenhum tipo de ideia que fosse natural, essencial e que constituiria, digamos assim, a condição humana. Tudo, absolutamente tudo, vem das nossas experiências, né? Isso daí quer dizer, entre muitas coisas, que John Locke, como outros filósofos que nós já abordamos aqui, que vocês estudam com o seu professor, com a sua professora, lá em sala de aula, todos esses pensamentos, toda essa questão posta pelo Locke, no fundo é uma questão que abre uma perspectiva para a gente também fazer um outro tipo de pergunta, né? Será que o nosso pensamento ele tem lógica? Será que é possível compreender como funciona a nossa capacidade de raciocínio? Por que que nós nos equivocamos? Por que que nós temos compreensões que muitas vezes são diferentes da compreensão de outras pessoas com as quais nós convivemos, ou de pessoas que são estranhas a nós, ou até mesmo de culturas muito diferentes da nossa, né? Então, isso daqui também é um elemento muito importante do ponto de vista da história da filosofia, né? Porque essa compreensão da verdade, ela faz esses dois movimentos, né? Um olhar para fora, um olhar para as coisas que estão ao nosso redor, mas ao mesmo tempo uma reflexão interna sobre como funciona a nossa capacidade de pensar como um elemento muito importante desta questão raiz que nós colocamos aqui, né? Então, em linhas gerais, nós podemos dizer que essa perspectiva empirista, ela engloba essas primeiras referências que nós colocamos aqui no quadro para vocês, né? O segundo momento muito importante da nossa aula vai girar em torno das palavras, da nossa capacidade de produzir linguagem e de usar essa linguagem para construir pensamentos, para construir entendimentos, compreensões, né? E como eu havia dito para vocês, se as nossas ideias nascem das nossas experiências, então o primeiro ponto de todo um raciocínio que o Locke formula, ele é o seguinte: temos os mais variados tipos de experiências, com pessoas, animais, locais, situações, né? E todas essas experiências que acontecem conosco, elas nos afetam. Elas afetam o nosso corpo a partir dos nossos sentidos. É a partir desses afetos, é a partir dos sentidos do nosso corpo que vai começar esse processo de construção do entendimento. Coloquei aqui para vocês uma espécie de caminho, dessa vez, para vocês compreenderem um pouco todo o desenvolvimento argumentativo que o Locke vai nos oferecer, né? Então a gente parte dessa primeira ideia que eu coloquei para vocês. As nossas experiências, elas afetam os nossos corpos a partir dos nossos sentidos, né? Olhar, paladar, audição, olfato, tato, e por aí vai, né? Esses afetos vão produzir imaginações, vão produzir emoções. Os nossos corpos vão reagir das mais diversas maneiras, dependendo do tipo de experiência sobre a qual nós estamos falando aqui, né? O que são as ideias para o John Locke? São formas pelas quais nós revivemos dentro de nós, nos nossos pensamentos, essas experiências, esses afetos e essas emoções. Então aqui já tem uma referência muito importante, porque reviver todas essas coisas já dá uma noção
para a gente perceber que as nossas ideias estão vinculadas a um elemento de memória, de lembranças de tudo isso que nos afetou e, ao mesmo tempo, das emoções que nós sentimos naquele momento, né? Então aqui tem duas coisas centrais. E no raciocínio do Locke, essas ideias, essas imaginações que são retomadas, elas vão ganhar palavras, elas vão ganhar noções que fazem parte da língua ou das línguas que nós falamos. Então aqui a gente já começa a perceber um pouco essa composição de experiências afetivas que nos impactam de uma determinada maneira, que produzem um determinado tipo de lembrança, acionam emoções e nós vamos tentar dar nomes, nós vamos nomear essas ideias, essas imaginações. Fazemos isso a partir das palavras. Então aqui a gente tem o centro da preocupação filosófica do John Locke, né? Vocês vão perceber, quando vocês lerem alguns textos dele, e eu também vou ler uns trechos aqui para vocês hoje, vocês vão notar que ele é um pensador muito preocupado com as palavras, com a maneira como as palavras são usadas e com os conteúdos dessas palavras, né? E em termos dessas ideias que ele nos fala, nós podemos pensar que existem desde aquelas ideias mais simples até algumas ideias muito mais complexas, né? O que é o exemplo de uma coisa e de outra, né? O exemplo de uma ideia simples é a gente, por exemplo, olhar para esse quadro e termos essa experiência de algo branco. A maneira como essa cor nos impacta, como ela nos afeta, da mesma maneira que outras cores que existem na natureza, né? Então, quando eu olho para o quadro, tenho a experiência dessa cor e damos a ela o nome de branco, nós estamos nos referindo a uma ideia simples na visão do John Locke, né? O que seria uma ideia mais complexa? Seria, por exemplo, o conceito de ser humano, né? Na medida em que falar de um ser humano é falar de uma determinada espécie, que é composta biologicamente de uma determinada maneira, que tem uma estrutura, que tem uma série de atributos que nos definem como ser vivo e como humanos, né? É como se, nesse caso, um conceito de ser humano, ele envolveria uma quantidade de experiências muito maior, experiências que são muito mais intensas, muito mais complexas, e, portanto, nós estamos dizendo que por trás de uma simples palavra como o humano, ela reuniria várias ideias simples, várias memórias, várias emoções nesta simples, entre aspas, palavra. Então isso é um ponto muito importante no argumento do Locke, né? Essa ideia entre algumas ideias mais simples, algumas ideias mais complexas, né? Quando a gente segue esse raciocínio, uma outra coisa muito importante na filosofia que ele vai nos ensinar, que ele vai nos propor, é que um dos desdobramentos disso daqui que eu acabei de falar para vocês agora, é que todos nós, então, exercemos o nosso entendimento, pensamos sobre as coisas da vida e pensamos sobre nós mesmos a partir de uma ferramenta muito importante, né? A partir de um instrumento muito importante. Qual é esse instrumento? Pensamos
através de palavras. Isso é a nossa possibilidade, isso gera algumas chances de conhecimento, e isso gera alguns problemas também, do ponto de vista da capacidade de conhecimento. Por que geram problemas, né? O primeiro ponto importante é que o Locke ele vai dizer que os significados dessas palavras muitas vezes são muito imprecisos. Então, ainda que a gente se apoie nelas, não dá para ter uma garantia muito consistente desses significados e de até que ponto, a partir dessas palavras, nós seríamos capazes de conhecer fatos concretos da vida, né? Isso daí se desdobra num outro problema, né? Quando a gente pega que a filosofia é uma espécie de ciência de um conhecimento, que é baseado na discussão e na argumentação entre pessoas, o Locke ele vai colocar um outro tipo de problema muito importante para a gente pensar, que é justamente o seguinte: quando nós discutimos uns com os outros, vocês entre si, o aluno, o professor, pais e filhos, enfim, nas mais variadas situações, o que nós estamos fazendo? Nós estamos realmente preocupados com fatos ou nós estamos preocupados com palavras, com os significados das palavras, né? Porque, a princípio, aquilo que nós chamaríamos de uma busca pela verdade é a busca pela compreensão dos fatos da maneira como eles existem na natureza. Só que nós só conseguimos fazer isso a partir de palavras que são imprecisas, que carregam essas emoções e que muitas vezes nós nos desentendemos uns em relação aos outros a partir dessas palavras, né? Uma consequência desse tipo de problema que eu coloquei para vocês é justamente uma diferença que o Locke vai oferecer ao seu leitor entre crenças e conhecimentos. E aqui eu quero uma atenção especial de vocês, porque a princípio crença não tem a ver com o sentido religioso que muitas vezes a gente atribui a essa palavra, né? O Locke ele vai dizer que crença nada mais é do que você entrar numa discussão apenas a partir das palavras. A partir de uma ideia que uma pessoa fala para você, você vai fazer um julgamento do argumento dela, da forma como ela encadeia as ideias, dos conteúdos que são mencionados a respeito das palavras que são usadas. Toda vez que nós discutimos apenas com base em palavras, a isso o John Locke dá o nome de crenças. Então, o que seria o conhecimento, esse outro elemento aqui, né? Seria aquelas ideias que são desdobramentos de uma experiência concreta vivida por alguém. É como se vocês pensassem assim: quando eu conto alguma coisa para vocês, vocês só têm como referência essas palavras que eu estou dizendo, né? Mas se vocês vivenciarem, a partir das suas próprias experiências, aquilo que eu estou dizendo, a gente começa a falar sobre a possibilidade de um conhecimento efetivamente. E aí eu quero que vocês guardem também na memória de vocês essa qualidade que eu coloquei aqui, a possibilidade do conhecimento. Porque é justamente assim que o raciocínio do Locke funciona. Ele vai dizer, de uma maneira um pouco provocadora para nós,
que tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós acumulamos do ponto de vista de conhecimento pelas experiências na nossa vida, vai ser uma ínfima parte daquilo que um ser humano poderia conhecer do ponto de vista do universo, do mundo, de si mesmo. Então é só uma pequena parte, né? Eu acho que isso tem uma implicação muito importante, né? Principalmente se a gente considera situações como a que nós vivemos, em que muitas vezes as pessoas se aferram a determinadas ideias e não conseguem nem discutir. Quando a gente lê essa ideia de Locke, a gente fica pensando: como é que eu vou me aferrar tanto a alguma coisa de que eu estou convicto, se esse cara está me dizendo que essas minhas convicções não vão além dessa coisinha pequenininha diante de tudo aquilo que a gente tem para conhecer na vida. Então aqui tem uma questão boa para a gente pensar, né? E aí nós chegamos justamente no momento final desse nosso encontro, em que eu vou ler para vocês 2 trechos do Ensaio do Entendimento, que são trechos muito importantes para vocês compreenderem uma discussão que Locke fazia na época dele sobre a liberdade de entendimento, que era justamente a maior liberdade na visão que ele cultivava. Então, espere um pouquinho aí, vou ali pegar o livro do Locke para ler para vocês, já volto para continuar a nossa conversa. Só um instantinho. Voltei com o livro do John Locke, que é esse daqui, né? Esse pequeno livro, ele é o primeiro esboço do ensaio sobre o entendimento, que foi formulado pelo Locke, né? E um pouco mais no final desse ensaio, ele vai colocar 2 situações muito importantes e muito diferentes para a gente pensar sobre essa liberdade do entendimento. E vocês vão notar que ele faz isso imaginando pessoas em situações sociais muito diferentes, né? Vocês vão ver mesmo que são 2 grandes extremos. De um lado, ele vai pensar pessoas mais empobrecidas, que ocupam aquelas posições mais humildes numa determinada sociedade, e depois ele vai fazer uma reflexão justamente sobre o polo oposto, aquelas pessoas que têm determinados tipos de privilégio, principalmente de natureza econômica, mas que por uma série de circunstâncias políticas, muitas vezes têm a sua liberdade de entendimento ameaçada. Então, vou fazer uma leitura bem tranquila para vocês observarem o que o Locke quer nos dizer, né? E ele fala assim, ó: carecemos de provas quando somos privados da conveniência de obtê-las, isto é, quando não temos conveniência ou oportunidade de realizar por conta própria experimentos ou observações producentes da prova de uma proposição ou de investigar e coletar o testemunho de outros. Então notem que John Locke está pensando em termos dessa capacidade de fazer experiências para se conhecer algo a respeito da vida, e é uma coisa praticamente idêntica ao pensamento de um outro filósofo que nós abordamos aqui, chamado Francis Bacon, que também tinha como a experiência um elemento muito importante de um modelo de ciência que a gente chama de moderno, né? Vou continuar a leitura para vocês. Nesse estado, né, nesse estado em que não se consegue provas, não se consegue realizar experiências para provar alguma ideia, algum raciocínio, uma hipótese, né? Nesse estado se encontra a maioria dos homens que se dedicam ao trabalho
e são escravizados pelas necessidades de sua vil condição, que desperdiçam a vida com o suprimento das provisões necessárias ao seu sustento. Os meios de que dispõem para obter conhecimento e realizar investigações são em geral tão escassos quanto as suas fortunas, e o seu entendimento mal tem instrução, pois dedicam todo o tempo e esforço para silenciar o ronco de seu estômago ou calar o choro de seus filhos. Principalmente por essa parte final, a gente nota que o Locke está se referindo àquelas pessoas que passam pela experiência de terem muitas dificuldades de ganhar o próprio pão, de ganhar a própria sobrevivência, né? Pessoas que têm essa experiência dolorida da fome, ou de pais e mães que veem os seus filhos chorando de fome, chorando por um determinado tipo de privação, e eles precisam se dedicar a um trabalho que muitas vezes é pesado e que não deixa muito tempo para você se cultivar em outras possibilidades que são abertas à vida humana, né? A gente pode pensar no estudo, na arte, na música e por aí vai. Então essa situação de carência muitas vezes produziria essa quebra, esse impedimento da liberdade de pensamento na grande maioria das pessoas da época dele, como ele coloca aqui no texto, né? Isso seria um tipo de privação de liberdade, né? Mas há um outro tipo de privação que tem a ver com um outro estilo de vida, com outras condições de vida, de pessoas que às vezes até têm recursos, né? Mas vocês vão perceber que falta outra coisa, né? Então, vou ler agora esse segundo trecho para vocês, né? Sobre esses outros homens, né? Ele diz assim: tais homens, embora pareçam livres e grandes, estão confinados à estreiteza de pensamento. São privados da mais indispensável liberdade, a do uso do entendimento. Então percebam a retórica que ele fala, né? A mais indispensável da liberdade. Nessa situação se encontram os que vivem sob a Inquisição, e ele está se referindo à Inquisição católica, né? Que existia em países de tradição católica. Esse ofício da ignorância, astutamente erigido, construído, para a propagação de uma verdade carente de conhecimento. O poder católico é forçado a engolir opiniões à maneira dos tolos, que acatam as prescrições do curandeiro. Sem saber do que são feitos os medicamentos ou como eles atuam, resignam-se a crer que trarão uma cura. Mas talvez se tornem ainda mais ignorantes do que estes, com a instauração de um hábito que afeta a constituição de sua mente. Então percebam que nós temos aqui uma referência muito importante do ponto de vista de contexto político e cultural, né? Uma diferença de perspectiva religiosa e do que era feito das ideias religiosas. E a gente nota um John Locke muito preocupado com esse outro tipo de cerceamento, né? Entre os mais pobres, é uma privação de liberdade que tem a ver com as condições de existência. Entre essas pessoas mais afortunadas, que têm condições de comprar livros, que têm condições de estudar, haveria um problema de ordem política, haveria um problema de ordem das leis. Tão grave que pode produzir nessas pessoas uma habituação a essa situação. E se a gente considera que esse hábito deriva das nossas experiências, como sugere esse pensador empirista, então é um hábito que pouco a pouco vai dificultando cada vez mais essa capacidade da liberdade de pensamento, da liberdade de entendimento, né?
Chegamos aqui ao final dessa conversa sobre filosofia e empirismo a partir de John Locke. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, podem procurar o seu professor ou professora de filosofia, de sociologia, de história. Fiquem bem, obrigado por esse encontro e a gente se vê depois. Até mais, gente. Valeu!